Para alguns é simplesmente um meio de locomoção, para outros um objeto de desejo que vale qualquer sacrifício. Há pouco mais de 100 anos, o automóvel começava a entrar na vida das pessoas e hoje é considerado indispensável à sociedade moderna. Dentre os diversos trabalhos que envolvem a produção de um carro, hoje iremos conversar com o designer automotivo Márcio Sartori, que já trabalhou nas principais montadoras do Brasil e hoje se dedica ao ensino desta arte que está cada vez mais em ascensão. Boa noite, seja bem-vindo, Márcio. Boa noite, obrigado. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar vindo aqui falar sobre esse assunto que eu acredito que é bastante apaixonante, assim, e acho que o público em geral, principalmente quem até se interessa por automóvel, às vezes não tem muito acesso à informação precisa sobre isso, né? Então, obrigado. É verdade, é justamente isso que eu queria comentar contigo. Muita gente não para, às vezes, para pensar que por trás daquela beleza que está diante dos olhos ou da qual está lá na sua garagem, ou que você está dentro dela naquele momento, houve alguém pensando ali cada detalhe, cada traço, cada linha. Tem gente que nunca concebeu a ideia de que tem um designer por trás do carro, né? Qual é o papel desse designer? O que ele realmente faz ali? Olha, eu acredito que, em primeiro lugar, isso é uma tarefa bastante complexa, mas assim, eu imagino que, em primeiro lugar, uma montadora, uma empresa de produtos em geral, ela tem seus valores, né, sua filosofia como marca, e ela procura retratar isso através de seus produtos. E o designer, ele tem a intenção de desenvolver na superfície, nas proporções, nas linhas do carro, retratar esses valores que são, de maneira subliminar, passados para o consumidor. Então, num primeiro momento, eu diria que é isso. E é claro que, obviamente, causar emoção, né? Fazer com que o produto seja um produto mais atraente esteticamente e que a pessoa se identifique com aquilo e tenha vontade de, literalmente, comprar, né, o produto. Agora, às vezes, isso é até perigoso, né, Márcio? Porque tem horas que a gente está no trânsito e passa um carro, cara, que é impossível não olhar, né? Com certeza. Você está ali, você tem que ficar controlando quem está na sua frente, quem está atrás de você e o carro que vai passando, porque realmente é uma paixão, uma coisa extremamente interessante. Tem carro que ele absorve você, não é? Escultura. É uma escultura. A nossa atividade no processo de desenvolvimento, ela gira muito em torno da escultura. Então, o automóvel ele é uma escultura com determinadas particularidades que o designer, baseado na sua experiência, ele procura levar em consideração na hora de desenvolver aquilo, né? Então, é uma sensibilidade que você vai desenvolvendo ao longo de muitos anos, né? Tendo experiência com outras pessoas mais experientes. É lógico que isso também envolve questões fabris, né? Questões de factibilidade de produção, né? Você não pode simplesmente desenvolver uma superfície, enfim, um produto do jeito que você quer, e nem sempre isso é factível do ponto de vista fabril e também econômico, né? É isso que eu queria perguntar para você, porque às vezes você assistindo um filme, acompanhando um programa, até mesmo de esportes, você vê desenhos de carros maravilhosos, até protótipos, né, espetaculares, que faz qualquer apaixonado salivar. E você olha para aquele carro e tem desejo de vê-lo nas ruas. Por que que muitas vezes esses protótipos, eles não estão na rua? Esses carros que são extremamente modernos, que parecem uma geração assim, extremamente futura, é porque o gosto do cliente, do comprador, ainda não está suficiente maduro para absorver aquele produto, ou porque ele é uma peça realmente para se contemplar, mas na rua, de repente não é um carro assim que tem uma anatomia que favoreça a velocidade. Quais são os motivos pelos quais esses modelos que a gente contempla e admira na televisão, às vezes não estão na rua? Olha, geralmente esse tipo de exemplo que você está citando aí, eles são carros que a gente chama de carros conceito. Então, eles são, como eu poderia dizer, o laboratório, né? É uma tentativa de desenvolver algo vislumbrando o futuro, né? O que poderá ser a marca daqui a não sei quanto tempo. Certo. Então, é óbvio que esses modelos, eles envolvem, às vezes, uma tecnologia que ela, às vezes, ainda não é factível, ou, às vezes, ela não é factível economicamente, né? Ainda não é possível você viabilizar isso por um preço. É muito caro. Acaba saindo muito caro, né, para você fazer isso em série. Certo. Mas esse tipo de modelo, né, quando a gente vai num salão do automóvel, às vezes num filme e tal,
A montadora investe muito dinheiro nisso para quê? Para ela, obviamente, promover a marca, né? Isso tem muito a ver com o que eu falei no início com relação aos valores da marca, né? Tem marcas que têm uma filosofia de, vamos dizer, de um design que dura mais, que cansa menos. Outra tem aquela filosofia de sempre estar fazendo coisas novas o tempo todo. Hoje já são um pouco mais... toma um pouco de cuidado com isso para, de repente, não cansar tão rápido o consumidor. Então, cada empresa tem uma filosofia, né? Umas estão ainda se desenvolvendo, né? Então, esse tipo de carro conceito ele é utilizado para promover a marca, né? Para causar... o pessoal falar a respeito do burburinho, como a gente fala, né? Aparecer na imprensa, mas também para ter aquele termômetro do consumidor. Ver como que as pessoas vão sentir aquilo, entendeu? Então, é um investimento alto, mas que tem retorno para a montadora. É um equilíbrio delicado, né? Porque é realmente como você falou. Às vezes você gosta do que você vê na rua, mas você adquirindo aquele carro, você corre um sério risco de no outro ano ser um modelo já diferente. Você perde dinheiro ali também, né? Isso eu acho assim, para nós é interessante porque é trabalho para a gente, é claro, mas eu digo assim, o consumidor ele quer ver coisa nova, ele quer ver novidade, né? Então, o design ele tem sido um fator assim cada vez mais decisivo na hora de determinar a decisão de compra. Então, a montadora está sempre investindo, porque eu já ouvi até dizer, desculpa, eu não sei se isso é preciso, mas que a porcentagem de investimento, né, porcentagem de investimento que se coloca no projeto automóvel em design, o retorno que tem na hora da decisão de compra é muito mais alto. Com certeza. Portanto, que se investe, o retorno tem muito alto. Entendeu? Então, para nós é uma coisa totalmente natural, está sempre pensando em modelos futuros. A gente está numa época em que a beleza é muito valorizada, né? Então, quando a pessoa vai comprar um carro, beleza é fundamental. Porque eu acho assim, tecnologicamente, é lógico que você tem uma marca que você sente mais segurança, né? Ou porque você teve uma experiência boa, teve vários modelos daquela marca que teve uma experiência boa. Então você às vezes tem essa afeição técnica, né? Aquela confiança que você tem pela marca. Agora, para você como designer, Márcio, quais são as etapas aquelas etapas gerais, né, que você costuma obedecer quando você pega um modelo e você precisa aperfeiçoar? Ou até mesmo se alguém te pede assim, olha, vamos criar um carro aí inteiramente novo. Do zero. Quais são as etapas? Olha, tudo no desenvolvimento de design, apesar da gente ter muita tecnologia hoje envolvida, nunca vai substituir a emoção do ser humano ali fazendo. Então, em primeiro lugar, a gente começa com sketch. Sketch são desenhos à mão livre. Então, essa é a habilidade primordial que um designer automotivo tem que ter. Com toda a tecnologia que você tem hoje à sua disposição, o carro nasce na prancheta, na mão ali. A prancheta remete a gente a uma coisa um pouco... Na verdade, a gente desenha no papel, assim, na mesa, ou hoje a gente tem outras tecnologias como essa, que você tem tablet, né? A gente tem mesas digitalizadoras, enfim. Então, você desenha dentro de um software, né, no computador, mas é a mão livre. Não tem essa coisa de... Eu não sei, às vezes acho que a pessoa leiga, às vezes pode até achar que nasce do computador ou da engenharia, não sei, mas... O design é um profissional que trabalha junto com a engenharia, mas ele é a parte é criativa. Tem muita gente que acha que o designer é artista. O designer não é artista. O designer ele tem que ter aptidões artísticas. As ferramentas que nós utilizamos, elas são ferramentas baseadas em aptidões artísticas. Desenho, escultura, tudo isso. Mas eu costumo fazer uma comparação, uma obra de arte, né? Um quadro, uma escultura em geral. Isso... não precisa ter uma performance nem técnica e nem muito menos econômica. Você pinta um quadro, ele não, ali você não tem em jogo as vidas humanas, você não tem em jogo, enfim, altos investimentos que eventualmente pode até pôr muita gente na rua. Não há limites para o artista dentro da escultura. Se você fizer uma obra de arte, se vender ou não vender, a única pessoa que vai se prejudicar é o próprio artista que vai ganhar dinheiro. Mas um produto, né, o designer ele tem que ter essa preocupação se esse produto vai ter uma performance boa no mercado. Ele tem que ter talento artístico, mas tem que ter uma capacidade técnica, assim, com certeza, impecável. Com certeza, com certeza. Agora, qual é a liberdade que o designer tem diante da proposta da montadora?
A montadora vai margeando isso daí, ela participa, porque a gente já conversou, inclusive aqui no programa, com muitos publicitários. E a grande dificuldade, muitas vezes, para o publicitário é a intervenção do cliente, não é? O publicitário, ele quer trazer uma coisa inovadora, ele quer trazer uma coisa que ele acredita que vai acontecer e que vai fazer aquela marca acontecer. Mas o cliente, ele acaba calçando muito, às vezes colocando limites. Com o designer automobilístico é assim também? Olha, quando a gente vai desenvolver um conceito, né, ou existe um momento de haver um facelift, que a gente diz, quando você tem uma renovação de só alguns componentes do carro, isso, obviamente, a gente tem um feedback do público através do marketing, clínicas que a gente faz. Clínicas são quando se coloca um produto, chama alguns consumidores em segredo para ter um termômetro disso. Eles avaliam, comparam com o concorrente. Então, com todas essas informações, a estratégia de produto é definida. Agora, a estratégia de design, ela é muito baseada nos valores da marca, o que essa marca tem como valor e como que ela quer comunicar isso através das formas do carro, em proporções, enfim. Mas, para isso, nós temos sempre uma diretoria de design, né, os chefes que dão esse norte, né? Então, você não pode fugir dessa identidade, você tem que manter dentro daquela identidade. O designer, ele tem uma liberdade ali dentro, mas isso é lógico, sempre norteado por esse direcionamento, né? Então ele já começa com os parâmetros claros para ele, margem de erro aí não é muito grande, né? E também tem uma questão de que quando você começa a trabalhar para uma marca, você aos poucos, naturalmente, você vai, até com a sua experiência, vai absorvendo o que a gente chama do DNA da marca. Então, você deve reparar que tem algumas marcas que são bastante culturais, outras nem tanto. Então, você não vai trabalhando por uma marca que tem um desenho um pouco mais, vamos dizer, tranquilo, você não vai chegar lá e fazer uma coisa muito inovadora, cultural, né? Muito exagerado, vamos dizer assim. Então, sob o ponto de vista de cada um, é claro. Então, o que para um é exagerado, para o outro às vezes não é. Então, você tem que trabalhar dentro desse limite, né? Tá certo. E motor, por exemplo, o motor, ele delimita o trabalho do designer, porque o tamanho do motor difere de veículo para veículo, né? Você tem categorias de automóveis, né? E você também tem questão do powertrain do carro. Se é um carro que tem tração traseira, tem carro dianteira, posicionamento do motor. Isso influencia, sem dúvida, na proporção do carro. Se você olhar a proporção, você está aqui de um Volkswagen, de um BMW, você tem proporções diferentes da posição da cabine com relação ao volume na frente do carro, por causa da posição do motor, se é tração traseira ou dianteira. Isso tudo influencia com certeza, né? A altura, vamos dizer, da paralama, né? O tipo de geometria de suspensão, tudo isso influencia com certeza e o designer ele tem que estar a par disso. O que a gente, no início, quando a gente começa a desenvolver um projeto de um carro, você recebe uma coisa chamada package, que seria, falando para um leigo, seria um desenho técnico do carro, as delimitações técnicas que você tem do carro. Você tem que desenvolver em cima daquilo ali. Você tem os hard points, que são pontos que você tem que respeitar. Então, você não tem liberdade total para fazer. Né? Você tem que trabalhar dentro daquilo. E aí que entra muito a experiência, o expertise do designer, para ele desenvolver algo interessante, que atinja os objetivos da marca ali naquele produto, respeitando essas limitações técnicas e financeiras também, né? Essas limitações dificultam o trabalho do designer ou não? Independente disso? Elas já às vezes dificultam, sempre tem negociações, eu não vou nem usar a palavra discussões, né? Negociações para a gente tentar ver o que pode abrir mão aqui, o que pode puxar para lá, para cá. Você trabalha com interior, às vezes você fica brigando por causa de milímetros. Você consegue colocar uma superfície um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então isso é natural. Eu acho que quanto mais experiente o designer menos ele vai bater de frente com essas coisas ou vai encontrar meios de viabilizar dentro dessas limitantes. Tá certo. Olha, o design automotivo brasileiro ele ganhou destaque mundial com o desenho do novo Ford Escort. Como é que você vê a repercussão internacional do trabalho realizado aqui, né, no Brasil? O Brasil tem condições de se tornar uma referência mundial em design automotivo? O que você acha? Primeiro, Ford Escort. Perdão, eu não conheço esse modelo. Desculpa. EcoSport. EcoSport. Agora sim, eu fiquei
Li errado, fiquei, mas que bom, bom que você fez a Não, porque eu falei, pô, de repente algum Não, modelo... não é com esporte. Assim, o que acontece em primeiro lugar é que as montadoras, elas são todas estrangeiras, né? Então, naturalmente, contato com estrangeiros, isso vai acontecer sempre. Então, a gente está sempre sob a supervisão da matriz. Quando você está numa montadora, aqui no Brasil você não tem liberdade total para fazer. Então, você tem que, como eu falei, ser sempre orientado pelas orientações que tem na matriz. Então, naturalmente, você tem designers brasileiros indo para a matriz, desenvolver lá, fazer um modelo lá fora e tal. Então, ao longo dos anos, né, talvez agora isso esteja se falando muito, mas já existem estúdios de design automotivo no Brasil desde os anos 60. Então, naturalmente, muita gente foi lá para fora, trabalhou lá, aprendeu muito lá, retornou para cá, então houve muita troca de experiência. Então, o brasileiro, ele cresceu muito nessa habilidade, né, nesse conhecimento nos últimos anos. Então, eu não tenho a menor sombra de dúvida, tanto que eu tenho vários amigos meus que estão lá na Alemanha, na Austrália, Estados Unidos, desenvolvendo vários projetos. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Ford um período, né, então é um estúdio que tem muito reconhecimento, sim, e certamente esse projeto é um exemplo disso. E tem cursos específicos para esse tipo de trabalho? O camarada tem, ou a moça tem como oportunidade de fazer um curso de design automotivo? Olha, eu vou dar o meu exemplo, né, porque chega a ser até um pouco engraçado, assim, porque quando eu decidi trabalhar com isso, eu não, pela minha ignorância na época, eu não me via nem trabalhando no Brasil com isso. Eu achava que era algo que eu só ia conseguir fazer no exterior. Então eu comecei a pesquisar muito sobre cursos fora do Brasil. Então lá fora existem cursos que chamam Transportation Design. Então você tem o curso normal de design de produto, e depois você tem uma especialização. Ou você pode fazer uma pós-graduação, mestrado em Transportation Design. No Brasil, nos últimos anos, tem se criado vários cursos, sim, de especialização, de pós-graduação em Transportation Design. Existem algumas universidades no Brasil que já têm esses cursos. A gente vê aí, voltando à questão que nós falamos lá daqueles modelos conceitos, que é uma oportunidade maravilhosa do designer expressar ali o que ele tem de melhor nos seus trabalhos. E a gente vê, principalmente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, sempre aquela demonstração, aquela exposição do salão do automóvel. Isso. Não é? Como é que você vê isso para a indústria automotiva? Qual é o valor assim, imediato que ela colhe com isso? Porque você vê, não acredito que seja a venda, o grande valor expresso ali no salão do automóvel. Né? O que se pretende? Olha, em primeiro lugar, eu acho assim, sensacional você ver a evolução dos salões aí ao longo dos anos, né? Eu me lembro que o primeiro salão que eu fui foi em 96. De lá para cá, o Brasil tem ganho muito peso no cenário mundial, acho principalmente por causa do volume de vendas, né? Então hoje você vê muitos desses carros conceitos que antes não vinham vindo para cá. Então isso demonstra que essas empresas elas estão olhando para o Brasil, estão dando mais atenção para o Brasil por causa, obviamente, do número de vendas. Mas eu acredito que, sem dúvida, venda pesa, sim. Muita gente vai lá e vê o modelo, e se interessa e, eventualmente, pode pesar na decisão de compra. Mas eu acho que também tem muito a ver com essa questão de como que você vai posicionar a sua marca no mercado. Você aparecer, você mostrar inovação, você trazer coisas novas, você atrair a atenção do consumidor, isso com certeza. É um evento bastante interessante que não só as montadoras, mas os fornecedores, outras empresas que produzem acessórios e tudo mais, movimenta bastante dinheiro, né? Certamente. Mas a gente vê falar sobre modelagem também, às vezes você ouve falar sobre modelagem classe C, modelagem classe A. O que é uma coisa e o que é outra? Esses são termos técnicos que... Bem, eu diria assim, dentro do processo de desenvolvimento, como eu te disse no início, a gente começa com os esquetes. E a gente costuma brincar que no papel, o papel aceita tudo. O designer, ele solta a criatividade ali na hora que ele está desenvolvendo o esquete. E ao longo desse processo, a coisa vai se maturando. Então, quando você passa do 2D para um 3D real,
Porque tudo que é feito na tela de computador, eu costumo dizer que é uma simulação de 3D, porque você ainda está numa tela, mas quando você vai para um modelo físico, aí você começa a se deparar com a realidade daquilo que você vislumbrou no papel. Então a apresentação em 3D não resolve todos os problemas, né? Ela se aproxima. Jamais. Né? Jamais. É uma tecnologia indispensável hoje que acelera o processo, melhora muito o nosso trabalho, é indispensável, mas ela jamais vai, pelo menos na minha opinião, eu posso até ter outros designers que discordam, mas jamais vai substituir o modelo físico. E o modelo físico a gente trabalha, que aí eu vou chegar nisso que você me perguntou, o modelo físico a gente trabalha com uma argila sintética que chama clay. O clay, você coloca numa estufa, ele amolece, você aplica numa base e ali você esculpe. Então o designer ele trabalha junto com um modelador de clay. É um profissional que trabalha junto com um designer experiente em escultura orientado para essa área automotiva. Então ali a gente começa a visualizar de fato como é o carro e se deparar inclusive já com questões técnicas. Te dá uma fidelidade maior do que o 3D dentro do computador. Nem se compara. Nem se compara. Mas o que acontece? Por que a gente usa o 3D? Quando você desenvolve a superfície no clay, você precisa transferir essa superfície para uma situação em que você vai avaliar a factibilidade desse produto. Então, isso tem que ser interpretado por outros softwares, juntamente com a engenharia, para você avaliar qual a possibilidade de você injetar uma peça de plástico, você estampar uma chapa de um carro. Então, você não consegue sair dali do modelo em clay direto para essa etapa. Então, existe uma interface que é a parte de modelação no computador, que a gente chama de alisamento de superfície. Então, por melhor que seja o modelador, ele não consegue fazer uma linha 100% perfeita, e isso precisa ser interpretado por outros softwares, por máquinas, né, de usinagem, enfim. Então, acontece uma etapa onde a gente digitaliza essa superfície, falando assim para um público que não entende, seria mais ou menos como se você fotografasse isso e ele absorve essa superfície, digitaliza a superfície e aí um outro profissional reconstrói, ele passa limpo isso que foi feito no clay no computador. Então ele tem que ser fiel ao que o designer desenvolveu lá, mas com qualidade técnica. E sempre trabalhando com a engenharia. Aí essa digitalização sempre trabalhada em 2D ou volta ao 3D? Ele é 3D. Ele vai para o 3D. Então é 3D, vai para o modelo, como é o nome do modelo em argila? Clay. Vai para o clay e volta para o 3D. Volta para o 3D. Você também pode, de repente, desenvolver no 3D e aí usinar essa peça, né, essa superfície no clay ou em outros materiais também. Que o processo de usinagem, para quem não conhece, também tentando exemplificar de uma maneira bem simples, seria uma máquina que literalmente esculpe a superfície. Aí o classe C e o classe A seria? Classe C e classe A é uma etapa de qualidade da superfície 3D. O classe C é uma superfície em que você consegue avaliar essa superfície do ponto de vista de design, e o classe A seria uma qualidade de superfície para produção. Aí a gente teria que entrar em questões técnicas que eu confesso para você que nem eu entendo tanto, porque eu trabalho com pessoas que desenvolvem superfície classe A, mas eu tecnicamente, tudo, né? Eu sou designer, né, e oriento eles para, no caso, sempre atingir a fidelidade do desenho. Agora, essa questão técnica, são eles que dominam. Mas chegando aqui ao finalzinho da nossa entrevista, queria que, se você pudesse responder de uma forma assim bem sucinta, né? Em geral, um designer de automóvel é rejeitado em função de quê? Quais são os principais motivos que levam a indústria a rejeitar um novo design? Um designer. Profissional. Não, um desenho. Um desenho, desculpa. Você diz a indústria ou o público? A indústria. Olha, eu acredito que se não for um design que esteja de acordo com a orientação de design dessa montadora, né, dessa chefia, o designer ele vai encontrar problemas para viabilizar esse desenho dele, de ser aprovado lá dentro. Então, ele é uma competição muito grande lá dentro. Você tem vários designers desenvolvendo propostas, né, mas isso também tem várias questões políticas, né? Depende do momento, da situação que está acontecendo ali, e o chefe vai decidir por um ou por outro, né? Mas geralmente são pessoas com expertise absurdo e
muita experiência que faz essas decisões. Legal. Olha, eu fiquei muito contente com o nosso bate-papo, tenho certeza. Eu também, foi um prazer. Muitas pessoas que estão acompanhando estão gratificadas aí pelo que ouviram, as coisas muito legais de se escutar, Obrigado. novas. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho e eu tenho certeza que o Brasil inteiro fica feliz de ver cada vez mais nesta linha a gente apresentando ao mundo profissionais dessa qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado e eu queria fazer o convite, por favor, para visitar o site da nossa empresa, que é Icon Design. Espero que seja possível colocar icondesign.com.br. Ok. Muito Seja bem-vindo obrigado. sempre. Obrigado, viu?